venceu o mal e aqui nasceu Cordeiro de Deus, o Filho de Deus. Em pura graça ele cresceu e como homem aqui viveu, sendo escravo da dor, da aflição, mas seu poder da paz, luz para as nações, Cristo, eternamente Rei, estrela da manhã, Santo, Santo de Israel, Jesus. Boa noite, como está sendo a sua semana? Está bem? Estamos agora no meio da semana e já vencemos metade dela e temos metade ainda para chegar no sábado abençoado do Senhor.
é muito bom nós podermos recarregar nossas baterias espirituais, falando com Deus e ouvindo a sua voz. E nesse momento eu quero permitir que você faça o seu pedido de oração, aí se você estiver em família, ou se você estiver sozinho, você fale com Deus através do seu pensamento, mas coloque o seu pedido de oração e também a sua gratidão. Nós vamos dar um tempinho para você fazer isso, tá ok? Voltamos já. Oremos. Senhor nosso Deus, nós colocamos esses pedidos de oração e esses agradecimentos em tuas copiosas e sagradas mãos. E pedimos, Senhor, que tu possas abençoar, para que cada um seja atendido de acordo com a tua vontade santa e que a gratidão do coração de tantas pessoas possa chegar a ti como um aroma suave. Obrigado pela certeza de estarmos nas tuas mãos, conduzidos por ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. História dos Pioneiros. Eu espero que logo, logo você, se você não começou ainda lendo esse livro, que você comece a ler. Paixão, propósito e poder. Isso que os pioneiros buscavam na sua vida. Quero contar hoje uma das histórias de oração que aqui estão. Há muita coisa aqui, né, sobre a questão de oração, mas eu vou contar uma delas. O pastor H.M.S. Richards, ele foi o fundador, o orador principal da Voz da Profecia nos Estados Unidos, uma espécie de pastor Roberto Rabelo, lá dos americanos. E ele era um adolescente ainda, isso em 1909, e Ellen White estava, talvez, cumprindo parte de uma agenda da sua última ou da sua penúltima viagem de costa a costa dos Estados Unidos. E ela estava no Colorado, numa cidade do Colorado, onde estavam reunidos 1000 membros da igreja. E na hora que ela foi falar, nós estamos falando de 1909, lembre-se que não havia aparelho
amplificador de voz. Não havia microfone naquele salão. Os pregadores tinham que projetar o seu diafragma para falar mais forte e mais alto. Mas Ellen White não era uma pessoa forte. Ela era uma pessoa com sérios problemas de saúde. E fora prejudicada quando criança por uma pedrada que ela recebeu no rosto, o que prejudicou a sua respiração e, consequentemente, o desenvolvimento do seu aparelho fônico. Porque nós, quando falamos, há uma ressonância aqui nos ossos da face, que eles são, na realidade, ocos. E essa ressonância, essa parte se chama sinus. Daí que vem a palavra sinusite, é quando há uma inflamação e os sinos se enchem de pus. E a dor é horrível. Então, quando a pessoa desenvolve bem essa parte aqui, ela tem uma capacidade de falar, de projetar a sua voz com força. Mas nós estamos falando de Ellen White, uma mulher pequena, que sofrera na sua infância alguns problemas com respeito à sua saúde, e, portanto, não tinha esse poder de voz. Mas, para complicar a situação, num auditório de 1000 pessoas, que já não era fácil, né? Não era um auditório, talvez, preparado para acusticamente receber a projeção da voz, porque, mesmo naquela época, os locais onde existiam teatros, etc., eles eram feitos, porque o conhecimento da acústica já existia, para que a pessoa falando houvesse o som fosse conduzido de uma maneira que as pessoas ouvissem sem aparelhos de amplificação. Hoje, infelizmente, o que acontece é que nós não temos locais com esse tipo de preparação, e o que se vê são pessoas colocando sons muito altos nas igrejas, né? Igrejas que não têm acústica, e quem está na frente sofre com um som muito alto, quem está lá no fundo ouve um barulho tremendo, e isso prejudica muito a audição. Mas se o local for preparado com acústica perfeita, a pessoa consegue falar e em vários metros ela consegue ser muito bem ouvida, né? Então, os teatros eram preparados assim. Mas nós estamos falando de um local onde foi feita aquela reunião para 1000 pessoas, né? Ou seja, não existiam igrejas naquela época com 1000 membros, né? Salvo a igreja de Battle Creek, que era uma igreja grande, as igrejas não eram grandes. E quando Ellen White começou a falar no seu sermão naquela manhã, sabe o que aconteceu? Uma chuva muito forte. E, para complicar, o telhado era de zinco. Vocês já imaginaram? Hoje você tem uma telha chamada sanduíche, que é uma telha, ela é dupla, com um isolamento térmico por dentro, termoacústico por dentro, que evita que passe o calor e o som. Então, uma chuva torrencial lá fora, você não ouve aqui dentro. Mas naquela época era zinco. A chuva no zinco, imaginem, aquele barulhão. E Ellen White falou, e Deus a usou poderosamente, as pessoas conseguiam ouvi-la, mesmo debaixo daquela chuva torrencial. E, obviamente, ela se cansou muito para falar. Mas o que mais marcou a vida do pastor Richards não foi o fato dela ter conseguido falar ali de uma maneira tão poderosa no meio daquela tempestade. Foi o que aconteceu no final da sua mensagem. Ela terminou a sua mensagem e disse: eu preciso orar agora pelas pessoas. Então ela fechou seus olhos e começou a orar pelas pessoas ali. E um silêncio tomou conta daquele lugar e as pessoas começaram a chorar, a soluçar. Várias pessoas entregando a sua vida nas mãos de Deus. Houve um verdadeiro movimento de reavivamento naquele lugar. E o pastor Richard disse que jamais se esqueceu daquilo. Jamais. Jamais se esqueceu daquele momento em que ela não só foi honrada como pregadora, mas, acima de tudo, ela foi honrada como profetisa. E o livro diz que Deus a honrava, sim, mas quando Deus a usava como profetisa, quando ela estava falando, orando pelas pessoas, meus queridos, era algo maravilhoso. E a quarta-feira é o momento em que nós estamos na presença de Deus para buscar o seu poder e o seu amor. Então, que o Senhor possa abençoar o seu propósito e possa conduzir a sua vida,
que você esteja antenado na vontade de Deus. Vamos ao texto de hoje? Hoje nós vamos tentar harmonizar aqui. Nós vamos tentar harmonizar um texto das Escrituras com outro, que aparentemente fala coisas diferentes, coisas conflitantes, com um terceiro texto. E aí nós conseguiríamos chegar a isso. Nesse período de pandemia, muita gente ficou na dúvida se seguiria ou não o conselho das autoridades. Porque as autoridades bateram cabeça, eles ficaram perdidos. A Organização Mundial de Saúde não sabia o que falava. Há uma grande luta e uma grande disputa na internet sobre a questão de uso de medicamentos, né? Nunca se viu, talvez, um medicamento ser tão... ser alvo de tamanha disputa a favor ou contra, né? Na realidade, foi um uso politizado deste medicamento. Nunca se ouviu falar disso, nem penicilina, nem nada, mas a cloroquina, ou hidroxicloroquina, é curioso, né? Porque as pessoas que falam contra parece que recebem louvor. As pessoas que falam a favor, eles são taxados como fake news. Eu não entendo muito disso, não tenho uma opinião formada sobre isso. Eu sei o que eu faria se caso me dessem a notícia que eu estava com o coronavírus, né? E se tivesse alguma coisa, ainda que não tivesse uma comprovação, mas que fosse a única esperança que eu tivesse, podia ser qualquer remédio que eu ia arriscar, claro, mas isso é uma decisão minha. Eu não quero entrar no mérito dessa questão, mesmo porque eu não quero que o YouTube vá lá e tire o nosso assunto e a nossa mensagem porque falamos sobre isso. Não, não é esse o propósito aqui. Às vezes nós ficamos perdidos. Vamos seguir o presidente da República, a opinião dele? Vamos seguir a opinião dos governadores ou dos prefeitos? Nós ficamos, muitas vezes, à mercê de tudo isso, sem saber o que fazer. E aí, muitas pessoas tomaram caminhos perigosos, né? Ou de rejeitar completamente a possibilidade de ficarem doentes, que é um perigo, ou de simplesmente maximizarem demais a possibilidade de ficarem doentes e ficarem paranoicas. Há pessoas que ficaram extremamente paranoicas, como se dá um bom dia se acenar para alguém e já ficasse doente. Outros acham que podem fazer o que quiser, que não vão ficar doentes, ou seja, os extremos são muito perigosos em qualquer situação. Quando você vê opiniões polarizadas e extremos, eles sempre são perigosos, porque eles não pesam tudo, todos os fatos, todos os relatos. E aí nós tomamos aqui Romanos, que foi escrito lá no primeiro século. Romanos, capítulo 13 de Romanos. Romanos fala muito sobre a questão da lei, da autoridade, a lei de Deus, né, a autoridade de Deus. Mas olha que coisa interessante, Romanos capítulo 13 fala que nós temos que ter submissão às autoridades. E alguém fala, mas como? Se as autoridades não se entendem? Bom, mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós temos que dar às autoridades o devido respeito. E é dito assim, olha, capítulo 13 de Romanos, a partir do verso 1. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Você pode dizer, mas fulano, beltrano, citar nomes, essas pessoas foram ordenadas por Deus, ou, meus queridos, se elas governaram ou governam, Deus permitiu isso, porque se Deus não permitisse, essas pessoas não viveriam. Conta-se muito a história de Tancredo Neves, não sei se é verdade isso, mas que ele havia dito que se ele tivesse tantos votos do colégio eleitoral, que nem Deus o tiraria da presidência. E Tancredo Neves não governou um dia sequer. Não sei se é verdade, mas se foi, está bem patente que não se brinca com Deus. A Bíblia diz que de Deus ninguém zomba. Aí diz assim, ó, por isso quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação, porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem, terás louvor dela. Ou seja, por mais inconsequentes que sejam as autoridades, critica-se muito aí o STF, o Congresso Nacional, o Executivo,
por mais inconsequentes que algumas autoridades possam ser, quando você faz o que é correto, você não está sob a mira dessas autoridades. Você não está sob o poder de fogo delas. Então diz assim, ó, porque ela, a autoridade, né, é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois, não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz mal. Porquanto é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também por consciência. E ele diz, é por causa disso que vocês pagam tributo, não é? Por esta razão também pagais tributo, porque são ministros de Deus atendendo sempre a isso mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. E aí você pode me dizer, pastor, o senhor levantou uma questão aí complicada, porque se eu tomar aqui, e aí é o outro texto, né, em oposição a isso, se eu tomar Atos, no capítulo 5 de Atos, aquele grande discurso dos apóstolos em que Pedro, inflamado pelo poder do Espírito, tomou a palavra, quando você pega aqui, meus queridos, o verso 29 é um verso clássico. Atos 5, 29 diz assim, que Pedro, respondendo, e os apóstolos disseram, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E aí você me pergunta, e agora, pastor? Se o senhor está dizendo que Paulo está mostrando que nós temos que ser obedientes às autoridades, e agora o apóstolo Pedro está dizendo que o que mais importa é obedecer a Deus. Isso é que importa. E aí você pensa que há uma separação entre essas coisas, que existe uma oposição entre essas ideias? Não, não existe. E eu quero provar isso levando você a um outro texto, que por conseguinte está escrito aqui em Romanos também, que o apóstolo Paulo escreveu. Portanto, Paulo não está contrariando o que Pedro escreveu. Não, é um contexto diferente. Mas vejam aqui, se tomarmos o capítulo 12 de Romanos, e o verso 18, é dito assim, se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Ou seja, é possível você obedecer, é possível você fazer o que pedem, é possível você fazer isso sem violentar a sua consciência, sem desobedecer a Deus. É possível. Se é possível, vamos tentar viver em paz com todos. Nós não devemos buscar o conflito por amar o conflito. Nós não devemos fugir do conflito quando ele é importante, mas nós não devemos buscar o conflito. Então, meus queridos, o que está sendo dito é o seguinte, você pode fazer o que a autoridade está pedindo? Então faça. Agora, o que é supremo é a vontade de Deus. Em dado momento, se uma autoridade pedir para você alguma coisa que fira a sua obediência a Deus, então é hora de você dizer, antes importa obedecer a Deus que os homens. E eu volto aqui à questão dos jovens hebreus diante da fornalha ardente. Foi dito a eles que eles tinham que se ajoelhar diante do rei. Se eles tomassem só esta visão que Paulo está colocando aqui, claro que eles não tinham em mãos a carta aos romanos, mas o princípio da obediência às autoridades é comum nas escrituras. Então, se eles tomassem apenas isso, o que eles diriam? Não, nós temos que obedecer. Por quê? Porque o rei está mandando. Mas isso feria um princípio de adoração. O rei estava querendo adoração. E adoração verdadeira, adoração genuína, adoração é algo que se presta a Deus e a ninguém mais. Então, meus queridos, eles disseram, ó rei, nós não vamos nos ajoelhar diante da estátua. Deus pode nos livrar. Não sabemos se Ele vai nos livrar. Deus pode nos livrar, mas, desde já fica sabendo uma coisa. Nós não vamos nos prostrar diante da sua estátua, da estátua que erigiste aqui. Não vamos fazer isso. Qual era o princípio ali envolvido, queridos? Antes importa obedecer a Deus que aos homens. Então, nós podemos ser obedientes às leis
desde que elas não conflitem com a palavra de Deus. No dia e no momento que estas leis conflitarem com aquilo que Deus diz, então, meus queridos, antes importa obedecer a Deus que os homens. Mas enquanto é possível, vamos ter paz com todos os homens. Que você e eu possamos viver assim e nos colocar nas mãos do Senhor, tendo a certeza de que ao fazer a vontade das autoridades, não estejamos em conflito com a vontade de Deus. Porque se estiver, antes importa obedecer a Deus que os homens. Mas, se possível, vivamos em paz uns com os outros. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Eu quero agradecer, de modo especial, a você que nos acompanhou durante esse tempo, nessas transmissões. O Senhor foi louvado, com certeza. Mesmo à distância, nós estávamos juntos. Que Deus abençoe. Não desanime da fé. Não desista. Porque o inimigo, ele pode usar ferramentas diferentes. Ele pode ter usado a pandemia para desanimar algumas pessoas, para ficar em casa e não querer voltar à igreja. Hoje ele pode usar um outro artifício. Desanimar as pessoas que estão na igreja, ou que estão voltando à igreja, para ver empecilhos, para ver dificuldades. Então, meus queridos, sejamos prudentes e sinceros. Vamos continuar, dia após dia, porque Jesus disse, basta cada dia o seu mal. Vamos viver um dia por vez. Deus abençoe a todos. Um grande abraço virtual para todos. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, de ti. Que o Senhor sobre ti levante o céu